Fala galera, beleza? Continuando nosso assunto, né, sobre o corpo humano, nós vamos falar um pouco sobre alimentação e saúde, né? Tendo em vista que a gente viu na aula passada o quão é importante os alimentos, né, para o nosso corpo, para a manutenção do nosso organismo, né? Como um indivíduo mal alimentado, né, ele adoece tão facilmente. E no que vai se relacionar, né, a alimentação e saúde, né? A gente sabe que os alimentos eles possuem nutrientes que vão favorecer o funcionamento do nosso organismo. Então, diante da falta de determinados nutrientes, o nosso corpo ele pode sofrer consequências gravíssimas, né? E também funções orgânicas alteradas, né? Por falta de alguns nutrientes, tornando-se sujeitos a infecções por agentes patogênicos, beleza? Então, dito isso, a gente vai considerar, né, a necessidade de uma alimentação equilibrada ou uma alimentação balanceada, beleza? E aí, o que vai ser essa alimentação equilibrada, né? Vai ser aquela alimentação que vai garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, né? Além de evitar doenças provocadas por carências nutricionais, né? Permitindo com que a gente mantenha uma vida saudável. Então é necessário que a gente sempre se alimente, sempre busque se alimentar com nutrientes corretos para numa proporção correta, para que a gente tenha essa alimentação equilibrada. Então, uma boa alimentação, né, uma alimentação equilibrada, deve incluir principalmente alimentos que nos fornecem carboidratos e lipídios, que vai garantir o suprimento de energia no nosso corpo, né? Além de proteínas que são necessárias para o crescimento e desenvolvimento do organismo, vitaminas e sais minerais que são necessárias para a conservação e o bom funcionamento. Então a gente vai caracterizar uma alimentação equilibrada pela qualidade dos alimentos que a gente está comendo e não pela quantidade, beleza? Então vocês veem aí esses pratos vastos, ricos, né, de alimentos que são ricos em carboidratos, em lipídios, em nutrientes necessários para o nosso corpo, para o nosso corpo estar bem, estar com um bom funcionamento. E aí percebam, né, na foto ao lado, a gente tem um rapaz que é um atleta, né? E um atleta ele precisa se alimentar com muitos carboidratos e muitos lipídios. Isso porque eles usam muita energia. Então, a dieta de um atleta é um pouco diferenciada quanto a isso, beleza? Então, no livro de vocês, na página 67, vocês podem observar uma tabela, né, que traz a composição de alguns alimentos que nós que estamos acostumados, né, a nos alimentar, né, no nosso dia a dia, beleza? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nessa tabelinha, tá? E aí, como é que a gente vai ter uma alimentação saudável, você se pergunta, não é mesmo? E aí eu trouxe minha amiguinha aqui, médica, e que ela traz pra gente alguns métodos, né, 10 passos que devem ser seguidos para uma alimentação saudável, que foi dado pelo Ministério da Saúde, beleza? Então, ele traz que você deve fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia, incluir diariamente 6 porções de cereais e tubérculos, né, como batatas, raízes como macaxeira, beleza? Na sua alimentação, né? Comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas, né? Principalmente evitar a grande quantidade de chocolate nas sobremesas, tá? Comer feijão e arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Consumir leites derivados de leite, né? Carne, aves, peixes ou ovos, tá? E evitar refrigerantes e sucos industrializados, diminuir a quantidade de sal na comida, né? Evitar o consumo de alimentos industrializados, beber pelo menos 2 litros de água por dia,
né? E praticar pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, tá? E principalmente evitar bebidas alcoólicas e o fumo, beleza? Beleza? Então, a gente vai ter que ter uma dieta alimentar regular, né, para manter o bom funcionamento do nosso corpo. Então, a dieta vai ser a quantidade e a qualidade de alimentos que uma pessoa vai ingerir, né, diariamente. Então, uma dieta equilibrada ela vai conter todos os nutrientes necessários para conservar a nossa saúde, beleza? Mas também há algumas dietas especiais, né, que vai conter nutrientes e alimentos para determinados fins, como eu citei há um pouco atrás, a dieta de alguns atletas, né, que tem muito mais carboidratos e lipídios, como carnes, por exemplo, e algumas massas leves. Isso por conta da necessidade de conservação e de suprimento de energia que um atleta precisa, beleza? Então, a gente tem uma diferença que a gente leva em consideração muito importante entre dieta e reeducação alimentar, como vocês podem ver nessa tabelinha que eu coloquei ali, tá? Então, a gente tem as pessoas se submetendo a dietas por diversos motivos, né? Disfunções orgânicas, beleza? Obesidade, magreza, gravidez, a amamentação, beleza? Então, a gente vai ter disfunções orgânicas, como, por exemplo, a diabetes, que vai exigir uma dieta com uma grande restrição de carboidratos, beleza? Ou a gente pode ter uma dieta de pessoas que têm problemas cardiovasculares, como a hipertensão, e que vai necessitar uma restrição de alimentos com muito cloreto de sódio, né? O conhecido como sal de cozinha. Ou, por exemplo, pessoas que precisam ter uma dieta quanto a certos alimentos por elas serem alérgicas, como chocolates, como leite, como camarão, por exemplo. Beleza? Então, a gente tem diversas dietas que devem ser seguidas de acordo com o que o corpo necessita e com o nosso organismo, beleza? Então, a gente tem uma pequena equação, né, que é a chamada equação do equilíbrio energético, que vai trazer para a gente uma balança, né, do nosso corpo em ingestão energética e gasto de energia, beleza? Então, o que a gente se alimenta e o quanto a gente gasta por dia. Então, a gente tem que sempre buscar ter uma massa estável. E o que é uma massa estável? Uma massa estável é quando a gente consegue ingerir e gastar tudo aquilo que a gente ingere. Então, a gente vai estar com o nosso corpo numa massa estável. Quando a gente tem uma massa corpórea com um número de calorias ingeridas muito maior do que o número de calorias perdidas, a gente vai ter um aumento de massa, né? A gente vai engordar. E quando a gente tem a massa corpórea ela muito reduzida quanto ao número de calorias ingerida, né? E quando a gente faz mais atividade física do que o necessário e perde mais do que ganha, a gente vai perder peso. E nenhum desses dois processos é muito bom para o nosso corpo, né? Tendo em vista que tanto o ganho de peso quanto a perca excessiva de peso podem trazer danos à nossa saúde, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido e já já a gente continua.